Boa noite a todo mundo. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Fernanda. Hum. Aqui estou aqui com a Luísa e com a Wendy, sócias da Oi. Alma Mater, e somos todos consultoras estrategistas da Alma Mater. Só para falar rapidamente, a Alma Mater é uma consultoria independente de educação e há quase 13 anos, nós ajudamos os alunos a aplicar para universidades no exterior. Somos pioneiros em ajudar alunos para aplicar para a Europa, é, mas todos esses anos já mandamos muitos alunos para vários países ao redor do mundo. E a gente mantém sempre uma conexão muito perto com a família e com os alunos, mesmo depois que eles entram para a faculdade. Nunca aconteceu até hoje de um aluno, um cliente nosso, não ter várias opções de faculdade para escolher para onde vai. Esse trabalho a gente começa a desenvolver às vezes no nono ano e vai até depois que o aluno acaba o high school. Fazemos também pós-graduação, MBA. Então, a gente trabalha com um, jovens e adultos há 12 anos. Hoje a gente vai Obrigada, falar. Fernanda. Desculpa. Não, eu vou falar que hoje a gente vai falar sobre um assunto que todo mundo quer saber e é a primeira pergunta, e todo mundo fica preocupado a respeito, porque acha que não pode estudar no exterior, não tem dinheiro para estudar no exterior. Então, hoje a gente vai falar sobre comparar os Estados Unidos, Reino Unido, Europa, Canadá, é, comparar rankings também e falar sobre bolsas de estudo, possibilidades de bolsa do estudo. E no final a gente vai ter um tempo para perguntas e respostas. Exato, só para acrescentar rapidinho, enquanto a gente estiver falando, vocês podem deixar perguntas no chat ou no botão do Q&A que está aqui embaixo na tela, tá? Então, gente, a gente vai começar com os Estados Unidos, que é o sonho de muita gente, e é o país onde a gente tem o maior número de faculdades. São mais de 4.400 faculdades nos Estados Unidos, e tem muita faculdade muito boa. Geralmente os brasileiros conhecem assim. As vinte melhores, ou conhece aqueles nomes de sempre, mas tem muita escola boa, e os preços a gente vai aqui comparar um pouquinho, né? Esse número do lado direito é o ranking. O ranking, a gente usa o ranking do US News, que é o ranking mais usado nos Estados Unidos, mais respeitado nos Estados Unidos, tá? Então a gente tem aí para vocês darem uma olhada, por exemplo, a gente pode ver que University of Miami, que está no ranking como 64 melhor dos Estados Unidos, tá? Não achem que isso é muito, então não é muito boa não, tá? Top 100 é excelente, assim. Então, a gente pode ver que uma Universidade Top 64 tem um valor maior do que, por exemplo, o UPenn ou UCLA, outras faculdades mais conhecidas, tá? A diferença de custo que a gente vai falar aqui hoje entre os Estados Unidos e a Europa e o Reino Unido é que nos Estados Unidos esse custo que vocês estão vendo considera já alimentação, moradia, plano de saúde, que nos Estados Unidos é muito caro, é, livros também. Então já é uma média assim geral de todos os custos que você vai ter durante um ano de faculdade, tá? Esses valores correspondem
há uma anualidade. Se você provar que você tem um plano de saúde equivalente ao da faculdade, isso é descontado nesse valor que vocês estão vendo. Ou se vocês tiverem algum tipo de moradia em casa de algum familiar, também esse valor vai ser descontado nesse total que vocês estão vendo, tá? Mas tem essa diferença dos Estados Unidos que conta o custo de uma maneira mais global. As universidades, como a Universidade da Flórida, né, uma das 30 melhores dos Estados Unidos, a gente pode ver que tem um custo mais baixo e por ser uma universidade estadual, ela às vezes as universidades estaduais têm um custo um pouco abaixo. Como nessa lista a gente tem UCLA, Chapel Hill, University of Florida, Penn State, são todas FIU na Flórida, são todas universidades estaduais e o valor é um pouco mais em conta, tá? Então, é só para vocês às vezes pensam, e o Miami é 98 mil, então Harvard vai ser mais caro ainda. Não, não é verdade, tá? São todas faculdades de excelência e o valor não corresponde ao ranking da faculdade. Eu vou falar um pouco também sobre a parte de bolsas nos Estados Unidos, porque esse valor, assim, ano passado, os nossos clientes ganharam quase 5 milhões de dólares em bolsas de estudo, tá? E essas bolsas de estudo, às vezes, eles nem aplicaram para bolsas de estudo, eles são aceitos em universidades e na carta de aceitação já vem dizendo: a faculdade está dando 20 mil dólares de bolsa, 10 mil dólares de bolsa, às vezes 40 mil dólares de bolsa, ou às vezes o que a gente chama de full ride, o que é quando a faculdade é, vai patrocinar você 100%, moradia, plano de saúde, alimentação, vai ser uma ajuda completa. E isso acontece na Alma Mater todo ano, e mesmo em faculdades muito boas, como o Chicago, Princeton, Harvard, você tem uma chance de full ride. Tem diferença do tipo de bolsa. Tem aquela bolsa que é só mérito, então é a bolsa só se você vai olhar as suas notas e vai te dar a bolsa porque você é bom aluno. Tem outro tipo de bolsa que vai olhar o mérito e vai pedir também para você mostrar que você precisa. Então, nesse caso, a gente ajuda a preencher os formulários de finanças e aí os seus pais têm que dizer o quanto eles ganham, o quanto eles gastam por mês, com escola, com moradia, etc. E algumas faculdades vão pedir o imposto de renda também, e aí, nesse caso, você tem que mandar o imposto de renda. Então, esses são bolsas de estudo que vão olhar para o mérito e para a necessidade que você tem daquela bolsa. E o outro tipo de bolsa é aquela bolsa que a gente chama de need blind. Need Blind são bolsas que faculdades como Harvard, Yale, Princeton, Georgetown, eles dizem que eles vão aceitar o aluno, independente do aluno dizer que precisa de dinheiro ou não, eles não vão olhar para isso. Se eles aceitarem, se vocês entrarem nessa faculdade, aí sim vocês vão dizer para eles: olha, eu entrei, mas eu preciso de 50 mil dólares por mês para me ajudar a pagar a faculdade. Aí eles vão pedir para você provar que você precisa e eles vão, o que eles chamam meet your need. Eles vão te dar o que vocês precisarem para completar e para vocês poderem cursar a universidade.
Não são muitas universidades que são need blind, tá? São assim, eu diria, two hands full, né? Umas 10 ou menos que tem essa vantagem do need blind, mas claro, é muito difícil entrar em Harvard, Princeton, Georgetown, mas se vocês conseguirem e com a nossa ajuda, vocês vão com certeza aumentar suas chances. É, vocês podem pedir a ajuda que necessitam, tá? E eu acho que eu já expliquei um pouquinho essa diferença entre full ride e partial. Full ride é quando está tudo incluído e partial é quando ela é 50%, 20%, depende da faculdade. Tem algumas bolsas que você tem que indicar que você quer aplicar para aquelas bolsas durante o processo de aplicação de candidatura. Quando você está preenchendo os formulários, eles perguntam: você temos essas bolsas para alunos internacionais. Vocês querem aplicar? Se você quiser aplicar, você tem que, às vezes, escrever uma redação extra, às vezes, mostrar o seu imposto de renda, preencher os formulários de finança. É, então, essas são as candidaturas que não são necessariamente por mérito, porque a faculdade quis te dar por mérito, não são necessariamente porque você precisa, mas você está aplicando para um programa específico que dá bolsa, tá? Às vezes isso é chamado de fellowship também. Às vezes o aluno tem uma pesquisa que ele fez que é muito interessante ou que ele quer fazer, e isso ajuda a ganhar uma bolsa por mérito. E aí você entra para o que eles chamam de Honors Program. Então, através desse tipo de bolsa, você é considerado um aluno honors. O que muitas vezes eu já visitei bastante faculdade, você mora num prédio separado, você tem é, conexões com professores específicos que outros alunos não têm. Você tem palestras que são dadas só para os alunos de honors. Então, realmente, ser um honors student é muito, muito importante. Uma pergunta que vocês podem ter, só rapidinho, é o seguinte: eu não ganhei uma bolsa, será que depois que eu entrar para a faculdade nos Estados Unidos eu posso pedir uma bolsa? Inicialmente, isso não vai cair muito bem. Tipo, vamos dizer, você entrou para a UPenn e aí você se inscreve, diz que vai, não demonstrou na sua application que você precisava de bolsa. A faculdade não é uma dessas faculdades que eu expliquei que é need blind. E aí você entra e você diz: peraí, será que dá para você me dar uma bolsa? Porque eu não tenho dinheiro para ir. Aí a faculdade não vai gostar muito disso, não, tá? Muitas vezes eles são bem secos nesse critério e dizem se você vai cursar ou não vai cursar, tá? Mas existe a possibilidade, depois que você já está cursando, de vocês aplicarem para fellowships, que são programas que incluem, como eu disse, a área de pesquisa muitas vezes, e aí você ganhar uma bolsa depois que você já entrou para a faculdade, tá? Depois que você já está cursando, você pode ter chance de aplicar para um fellowship. Isso aí é bem legal também, vai ser muito bom para o seu currículo no futuro. A gente pode falar mais um pouquinho depois, se vocês quiserem fazer perguntas sobre o que a Fernanda trouxe, tá? Eu vou falar um pouco sobre o Reino Unido agora. Muitas vezes, conversando com alunos ou com famílias, às vezes a questão vem: mas o Reino Unido vai ser mais caro porque o pound, a libra esterlina é mais cara. E a verdade é que é, o Reino Unido não é mais caro do que os Estados Unidos por natureza, tá? Sem falar de bolsas, né? Falando no custo total.
o Reino Unido fica mais em conta, mas dentro do próprio Reino Unido tem algumas diferenças. Eu vou falar um pouquinho sobre elas agora no próximo slide, tá? Então, como a Fernanda falou no começo, é, as universidades na Europa, no Reino Unido, no Canadá, elas divulgam valores de forma um pouco diferente, tá? Então, em geral, você vai ver o custo da anuidade, que é quanto custa um ano de estudar, mas apenas para pagar a universidade em si. O que a gente acrescentou para vocês verem e para ficar mais fácil de comparar os custos é estimativas de custo de moradia, outras despesas que o aluno pode ter e um total que a gente até depois converteu em dólar. E no final a gente tem uma tabela, tá, que vai comparar todas as regiões, tudo em dólar, só para ficar fácil da gente comparar na mesma moeda, tá? Então, se a gente olhar para o Reino Unido, aqui é uma amostra só de algumas das melhores universidades do Reino Unido. A King's College London, como vocês podem ver, é, tem um custo relativamente alto para o Reino Unido. Por ficar em Londres também, moradia e outras despesas também são mais altas, tá? Então você vai ver um valor total que é até bem próximo, na verdade, dos Estados Unidos, até acima de algumas universidades dos Estados Unidos, como as estaduais que a Fernanda estava falando. É, então, no final das contas, o ano na King's College não fica abaixo do que universidades como a Miami, mas fica até um pouco acima de algumas universidades como a Florida State. Tem excelentes opções no Reino Unido que, por si só, sem a gente colocar bolsa nem nenhum tipo de ajuda de custo, vão ser mais, tem um custo-benefício muito interessante, como a University of Manchester. Para vocês terem uma ideia, a University of Manchester regula nos rankings mundiais com a University of Columbia, tá? Nos Estados Unidos, que é uma Ivy League. Em geral, no Brasil, a gente não pensa nelas como irmãs, assim, como universidades parecidas em termos de ranking e de excelência acadêmica, mas elas são. E a University of Manchester vai sair quase aí metade do que seria estudar na Universidade de Columbia. É, Posso falar um pouco mais sobre cada uma dessas, se vocês quiserem perguntar no Q&A, tá? Mas a gente tem uma variedade bem grande. Se vocês compararem Newcastle com Oxford, por exemplo, tem uma diferença de custo significativa, tá? Oxford é também uma cidade bem cara de morar, além da universidade ter uma tuition, uma anuidade mais alta. Mas aqui é só para vocês terem uma ideia da variedade que existe de custos na Inglaterra. Claro que, né, existem outras opções e outras universidades que vão variar o custo, e também esses custos aqui são para cursar business. Tem outros cursos, como medicina, que vão ser mais caros por natureza, tá? Obrigada, Wendy. Aí, para falar um pouquinho de bolsa, tá? O sistema de bolsa no Reino Unido é diferente dos Estados Unidos. Para graduação, não existe praticamente o full ride. Então, uma bolsa que vai te pagar tudo, o seu estudo, a anuidade, todos os custos de moradia, é, e qualquer outro custo que você venha a ter, é uma coisa que praticamente não existe para a graduação. Porém, existem bolsas que vão custear uma grande parte dos gastos, tá? Aqui são alguns exemplos. Eu não vou descrever cada uma delas, mas se vocês quiserem, a gente pode voltar nesse slide e falar um pouco mais no Q&A, se alguém tiver uma pergunta específica. Um destaque aqui é para a bolsa da UCL, que é a UCL Global Undergraduate Scholarship, que tem a possibilidade de ter uma cobertura total de tuition, que é uma coisa quase inexistente para a graduação no Reino Unido. Porém, temos muitas bolsas que vão custear até uns 10 mil, no caso aqui dólares, do valor da anuidade, tá? Aí eu vou só falar um pouquinho sobre as bolsas para pós-graduação, só porque eu acho interessante observar que para mestrado e para cima, existem bolsas que seriam o full ride, tá? Então, se você quer fazer um mestrado, existem bolsas que são university specific, então que são de cada universidade em si. A Universidade de Oxford tem a famosa Rhodes Scholarship, a Universidade de Cambridge tem a Gates Cambridge Scholarship, que são para estudantes internacionais que querem fazer pós-graduação. Essas cobrem toda a tuition e muitas vezes tem também uma ajuda de custo para moradia e outras necessidades do aluno. Existem bolsas externas às universidades, como a Chevening Scholarship,
que é do governo britânico, que você tem que fazer toda uma aplicação, uma candidatura separada, tá? É, e é muito competitiva, mas pode ser interessante porque ela vai cobrir todos os custos, tá? Eu queria, Luísa, ia acrescentar antes da gente começar a falar de Europa, só que o processo para um aluno que chega para uma mater precisando de bolsa, eu acho só importante a gente dizer que para nós tanto faz um aluno ter o dinheiro para pagar. A faculdade não precisar de bolsa do que um aluno que chega para a gente já precisando de bolsa e a gente vai ter que fazer redações extras, nós vamos ter que procurar as scholarships, ajudar em todos esses processos extras, mas só para dizer que para a gente trata cada família individualmente e com os seus com as suas necessidades particulares. Então, para um cliente que chegue para a gente precisando de bolsa ou para um cliente que não precisa de bolsa, não vai fazer nenhuma diferença quanto à maneira como a alma mater vai trabalhar ou quanto a gente vai cobrar do aluno. Muito pelo contrário, a gente até já fez bastante pro bono para alunos excepcionais. Então, só para clarificar isso, que esse trabalho extra da bolsa de estudo para a gente faz parte da individualidade de cada aluno. Perfeito. Ah, sorry, boa noite. Então, para vocês que não me conhecem, eu sou Wendy. Eu sou estrangeira, tá? Sou sul-africana. Às vezes, meu sotaque, meu português é um pouco esquisito. Fernanda Luiza vai me salvar. Mas eu vou falar sobre Europa. Eu podia falar de Europa por a noite inteira. Tem muita coisa para falar. E claramente a Europa é um continente. Então, cada país tem um sistema de educação diferente. Alguns países a graduação é 4 anos, em outros países é 3 anos. Então, a Europa é muito interessante e tem preços muito mais acessíveis do que os Estados Unidos e o Reino Unido. Então, ah, sorry. Tem aqui uma tabela das algumas faculdades em vários países. Ahm, então, eu botei aqui nessa tabela anuidade. Isso é para pessoas que só têm o passaporte brasileiro, tá? Aqui, a anuidade, se você tem um passaporte português, italiano, francês, qualquer passaporte europeu. Para a maioria dos países, só não incluindo Irlanda, para a maioria, se você tem passaporte europeu, você paga o custo de um aluno da Itália, da França, do país. Então, isso vai ficar muito interessante, que você vai ver nessa linha aqui. A gente botou tudo em dólares americanos, só para ter uma coisa uniforme. Mas Bocconi, que muitas pessoas gostam, interessante, 3 anos. Aqui é uma faculdade privada, então qualquer for, você pode ser italiano, você pode ser português, mas todo mundo vai pagar o mesmo custo. Sobre moradia, despesas, a coisa mais complicada ou interessante da Europa, eles não incluem moradia nas faculdades. Então, muitas vezes você tem que achar um apartamento. Às vezes as cidades têm prédios que são dedicados aos alunos da faculdade, mas então, o preço de moradia, despesa pode variar muito. Se você quer um apartamento pequeno, ou você quer alguma coisa muito chique, ou você vai compartilhar. Então, essa moradia, despesas, sempre pode achar alguma coisa mais cara ou mais barata. Então, eu não vou falar sobre cada uma, mas Copenhagen Business School. Eu sei que Dinamarca é bem longe do Brasil. Eu sei que muitas pessoas dizem, não, é frio demais, é longe demais. Porém, se você tem um passaporte europeu, você não tem que pagar para a sua educação.
não é uma faculdade fraca, não. No último webinar que a gente fez, o Copenhagen Business School, acho que o ranking no mundo de business é 28, tá? Mas você não está pagando, que é muito, acho bem legal. Então, acho que todo mundo até agora está competindo para as mesmas vagas na Bocconi, na IE, Erasmus, que são faculdades incríveis. Mas se você começa a abrir os olhos, ou tem uma perspectiva um pouco diferente, que coisa. Não, eu acho algumas faculdades na Dinamarca, Finlândia, na pós-graduação, a faculdade te paga um pouquinho para estudar, tá? Então, vamos olhar na Europa. Um, IE, que é uma outra faculdade muito conhecida, muito amada aqui no Brasil, um, é um preço um pouco mais alto, tá? Para qualquer pessoa, e também 4 anos, tá? KU Leuven, que tem um programa de engenharia que está dentro dos tops 40, 50 no mundo. Eu tenho um aluno que está fazendo a faculdade agora. A família está pagando 1.000 euros por ano para a educação. E também a cidade de Leuven não é tão caro. Então, isso é muito interessante. 13 mil, 14 mil dólares por ano, tá? E você Wendy, consegue. só te interrompendo um minuto, só para Claro. acrescentar que todos os cursos que a gente está falando são em inglês, tá? Sim, sim. Uhum. Faculdades, o curso em Boa. inglês. Sim, todos são em inglês. A única que eu vou falar agora é Carlos III em Madrid, que é uma faculdade nova, que não é tão conhecida. Porém, se você olha nos rankings de business, economia, melhorou, aumentou a posição dos rankings de mais de 100 posições nos últimos 3 anos. Porque cada ano está fazendo mais pesquisa, mais projetos. Então, daqui 2, 3 anos, porque já está dentro dos 150, acho que daqui 1 ano, 2 anos, com certeza vai entrar no top 100 faculdades do mundo de economia. Então, é uma faculdade bem interessante de pensar, tá? Sobre bolsas, bolsas na Europa tem, mas são um pouco mais limitadas. Para faculdades privadas, como IE, ESAD, EDHEC, muitas outras, normalmente você pode conseguir uma bolsa. Porém, você tem que ser aceita primeiro, então você faz a candidatura para a faculdade, e se você for aceita, você depois pode pedir uma bolsa. E a coisa é, especialmente com IE é uma faculdade muito generosa, mas eles começam dando o dinheiro, tipo, em outubro. Então, se você só faz a candidatura em fevereiro, março, talvez não vai ter mais dinheiro para receber. Mas IE é uma faculdade muito generosa. Acho que todos os nossos alunos que aplicaram para uma bolsa receberam. Algumas é 30%, é muito comum. 50%. E você tem que, os pais também têm que mostrar que tem um pouco de necessidade. Só ISAD, só sim, para acrescentar o que a Wendy falou, é porque você é uma application que é o que eles chamam de rolling. Então, você vai aplicando a partir de outubro, conforme os alunos vão querendo, eles vão aplicando e vão recebendo a resposta se você entrou ou não entrou. Então, as vagas vão sendo preenchidas. Por isso, esses alunos que decidiram ir e que pagaram o depósito e aí vão pedir a bolsa. Então, é por isso que ela falou que o dinheiro para a bolsa vai acabando se você vai deixando a application mais para o final, né? Mas sim. para isso que a gente está aqui também para ajudar, que é para a única razão porque você deixaria de aplicar no começo, quando a application abre, seria porque você não estaria ainda preparado
com as notas, com as provas que tem que fazer naquele momento. Então, para isso, a Alma Mater vai te ajudar, se você for um aluno que precisa, a chegar em outubro do ano de candidatura preparado para poder aplicar em outubro e não em janeiro, fevereiro, onde suas chances de bolsa vão diminuir. É, perfeito. Muitas faculdades privadas que são mais business schools, muitas vezes eles oferecem uma coisa interessante, onde você pode, eles vão pagar, vai te dar uma bolsa, mas cada semana você tem que trabalhar na faculdade por 2 horas ou 2 horas fazendo administração, alguma coisa. Que também é legal, porque quando você sair da faculdade, você tinha uma bolsa, mas também tem um trabalho que você pode botar no seu currículo. E também o SAD tem uma coisa, você não paga agora, mas quando você tem emprego no futuro, você tem que pagar para outro aluno. Então, tem várias maneiras de conseguir uma bolsa nas faculdades privadas. Nas universidades públicas, alunos internacionais não vai receber uma bolsa. Também os custos normalmente são muito mais acessíveis. Para famílias que têm passaporte europeia, você pode mostrar necessidade. Especialmente na Itália e Espanha, eles têm grupos. Se você ganha X valor por mês ou por ano, você pode pagar X valor. Então, eles têm ah, números diferentes. Mas também faculdades públicas são muito mais baratas, tá? Posso falar rapidinho sobre Canadá, que também é um destino, acho muito interessante, especialmente se você está pensando em ficar e trabalhar no país depois que você estuda. Acho que Canadá é o mais flexível, você tem mais tempo que você pode ficar e trabalhar depois da faculdade. Eles têm um postgrad work visa, que te dá 4, 5 anos de ficar no Canadá e trabalhar que é uma coisa muito interessante do Canadá. Tem faculdades excelentes, U Toronto, UBC, McGill, Alberta, um, dentre os melhores no mundo. A maioria são o mesmo valor. Algumas, talvez as faculdades um pouco mais no interior, um pouco mais longe, não tá na Vancouver, não tá no Toronto, são um pouco mais barato. Você sempre pode ver o custo de vida. Para Canadá, tem bolsas, sim. University of Toronto é uma que tem um full ride para um aluno de graduação, mas realmente você tem que ser um aluno excelente. É sua escola tem que te indicar. Então, a escola só pode indicar um aluno por ano. Então, é legal, porque sua diretor escreve uma carta, indica você, um, dá uma motivação porque você deveria receber. Mas as outras faculdades, eles vão te dar uma valor parcial, que não é muito dinheiro. Para McGill, se você tem passaporte francês, você paga menos porque está dentro de um estado francês. Então, a gente tinha um aluno brasileiro, mas ela tinha um passaporte francês. Ela pagou, acho que foi US$ 9.000 canadenses por ano, porque ela tinha um passaporte francês. Então, se isso é você, dá uma olhada na McGill, porque é muito bom. Também eu não vou falar muito sobre isso, mas depois, se quiser esse slide, a gente pode te mostrar. Mas tem várias de bolsas de graduação, doutorado, mestrada também. Mas você vai ver, tudo varia muito, então não vou falar muito mais sobre isso. Hum. É, beleza, gente. Então, só para a gente mostrar aqui, lado a lado, um pouco sobre a comparação de custo dentre essas regiões que a gente falou. É claro que tudo aqui são generalizações e aproximações, vai ter diferenças, enfim, dependendo da especificidade de cada aluno, cada ano que aplica, tá? Mas como vocês podem ver, a gente tem
as universidades, a gente colocou o ranking mundial, tá? É o ranking do Times Higher Education. O custo da anuidade, o custo de vida, perdão, e tudo é convertido para dólar estadunidense, só para vocês poderem comparar. É, isso é o custo total de um ano. Sim, essa custo de vida vai incluir moradia, alimentação, livros, algumas Transporte, websites diz, like Netflix, eles botam um preço, então, em bicicleta, em todas as faculdades holandês botam preço de bicicleta, então, é tudo que você precisa mora lá. exato. É, então, como vocês podem ver, temos custos bem altos, que vão chegar próximos a US$ 100.000 por ano, que é um custo completo, total, né? O custo da UCLA, o custo da Boston University. E aí, a partir daí, tem um leque enorme de diferença de custos, sem falar de bolsa, né? Estamos falando dos custos brutos aqui. Então, você vai desde uma universidade como a UCL, University College London, que tem um custo bem alto, acima dos US$ 70.000 por ano, a universidades como a Erasmus Rotterdam, que a gente colocou os dois preços aqui, o preço se você tem um passaporte brasileiro, que é o que está primeiro, e o preço se você tem algum passaporte europeu que está embaixo. Se você tem um passaporte europeu, o custo de vida e de estudo vai sair em torno de US$ 20.000 o ano, o que, se a gente botar na ponta do lápis, e a gente até colocou aqui a FGV no Brasil para comparar, é mais barato do que estudar na FGV, por exemplo, E tá? além, É, só para acrescentar, Luísa, que é um fator muito importante, são as faculdades que essas faculdades são 3 anos e não 4, então só aí você tem que botar na conta total, né? Você tira um ano de gasto, e o que acontece muito nas universidades europeias é que os alunos que fazem os cursos de 3 anos, eles emendam no mestrado, que geralmente na Europa é de um ano ou 18 meses no máximo, e nos Estados Unidos já tem uma cultura diferente, que você vai fazer o mestrado depois de ter experiência profissional e depois de 2 a 4 anos de trabalho. Na Europa, você pode ficar 3 anos na faculdade, faz mais um ano de mestrado e se especializa em algo, e aí tem os 4 anos, já sai com mestrado. isso. Tem essa diferença no custo total, né? O total que a gente está colocando em vermelho na direita é por ano. Então, claro, quando você está fazendo uma faculdade de 4 anos, são 4 vezes que você paga esse valor, ao passo que são 3 anos, são 3 anos apenas que você paga esse valor, tá? E aí, só para falar um pouquinho mais sobre, a gente colocou áreas de conhecimento diferentes, tá? Então, se o interesse é em engenharia, ao invés de business, como estava no slide anterior, a gente comparou aqui as melhores universidades de engenharia para vocês terem uma ideia. Estamos sempre colocando alguma universidade brasileira para vocês terem uma ideia do que seria em comparação de custo. A gente está colocando no total da universidade brasileira o custo de vida junto com a anuidade, tá? Eu sei que no Brasil não é tão comum, a gente muitas vezes mora em casa quando está fazendo faculdade, mas tem muitos alunos que vêm para São Paulo fazer faculdade em São Paulo e vice-versa, então a gente está colocando o que seria esse custo completo, tá? A gente pode voltar nesse slide novamente, acho que eu não vou ficar descrevendo uma por uma aqui, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, se o interesse é a área de arte, de design, a gente tem muitos alunos que querem fazer fashion, querem fazer moda. Aqui são das melhores universidades nessa área. Um destaque interessante para a Aalto University, que é muito em conta tanto para quem tem passaporte brasileiro quanto europeu, mas se você tem passaporte europeu, então você só paga a moradia. O custo final dela para quem tem passaporte europeu é o mesmo custo da anuidade da PUC apenas. É, então, só para conversar, claro que tem uma coisa interessante que é os Estados Unidos, como a gente falou, tem uma oferta maior de bolsas e de full ride.
Então, apesar do custo ser o mais alto, é também a região onde existe mais possibilidade de bolsa, principalmente para alunos que estão preparados, que são, que têm, são bem fortes academicamente e que fazem também, que são estratégicos, com a sua candidatura. Vou passar a palavra para a Fernanda, só para ela comentar um pouco nessa última tabela aqui de comparação que a gente fez, e Então, aí a primeiro gente passa para o também. Q&A. Então, primeiro eu queria também levantar que talvez seja algo que venha uma pergunta, né? Mas como que a gente tem que pagar esses valores? É uma vez por ano? São duas vezes por ano? Nos Estados Unidos, você paga duas vezes por ano. Né? Você paga geralmente antes, assim, agosto, e depois você vai pagar em janeiro. E a maioria das faculdades tem uma opção para você dividir esse custo semestral em quatro vezes. Então, isso é algo que às vezes os clientes perguntam: ah, eu tenho que pagar isso direto, né? Esse valor total. Aí já vou deixar a Luísa e a Wendy falar na Europa também como funciona o pagamento. Esse é um ótimo ponto, e é importante ressaltar, diferente do que faculdade no Brasil, por exemplo, é muito raro você poder pagar mensalmente, para qualquer uma das regiões que a gente está falando, mas falando especificamente do Reino Unido, o mais comum é você pagar por semestre, por trimestre, mas mensalmente quase não existe. Então, envolve um certo planejamento, por isso que é bom saber, é bom ter os valores em mente, é bom saber a forma de pagamento também. O Andy quer acrescentar um pouquinho sobre É, como isso funciona na Europa, Europa? Europa para a faculdade sempre a mesma coisa, tem paga por semestre, porém a moradia, a alimentação, você está num apartamento, então você vai pagar aluguel. Então, moradia e alimentação vai ser um custo mensal. Só uma coisa sobre Holanda, se você é brasileiro, precisa um visto, eles têm uma coisa um pouco esquisita para conseguir o visto. Você tem que pagar um ano de despesas, eles têm um valor, você tem que pagar isso antes de conseguir o visto. Porém, quando você chega lá na faculdade, a faculdade bota dinheiro, te dá de volta para botar numa banco. Então, você tem que ter o custo do ano primeiro e depois a faculdade devolver o dinheiro. Então, um pouco estranho, mas... Nos Estados Unidos, isso é interessante você falar, porque nos Estados Unidos o que acontece é que eles pedem uma carta do banco dizendo que você tem condição de pagar o primeiro ano de faculdade. Isso é também por causa do visto, tá? Eles não querem aceitar um candidato que depois não tenha o dinheiro para pagar. Então, eles pedem, muitas faculdades pedem, durante o processo de candidatura, que você prove que tem dinheiro para pagar o primeiro ano. Mesmo que depois você vá pedir uma bolsa ou você vá ganhar uma bolsa, isso não interfere nisso. É só uma questão para o visto, tá? Para garantir que esse aluno vai conseguir o F1, que é o visto, e para a faculdade poder emitir o documento I-20, que dá o visto, eles precisam dessa carta. E aqui nesse comparativo, né, aqui embaixo a gente tem todos os valores em dólar, tá? E começando aqui com Brasil, FGV, e aí passando pelos Estados Unidos aqui, que é o lugar mais alto realmente, é, University of British Columbia, que é no Canadá também. Aí a gente vai abaixando, é, compara um pouco com a Inglaterra, Bocconi, que é uma Europa, mas é particular, então você não tem o benefício do passaporte europeu.
Aí, Erasmus, já você vê o benefício do passaporte europeu aqui, a anuidade de 13 passa para 2.000 euros, né? Mesmo em Leuven, que também de 9.000 euros para quem não tem passaporte, passa para 1.300 euros. Ainda assim, muito vantajoso. Eu acho que esse webinar, eu estava pensando aqui que quem não assistiu o nosso webinar sobre faculdades na Europa, tá no nosso canal do YouTube. E seria bastante interessante ver, porque a gente fala todos esses nomes de faculdade e essa variação grande de preços e de valores. E esse outro webinar vai dar para vocês um pouco mais dos recursos que essas faculdades têm, do campus que essas faculdades têm, assim, da qualidade de pesquisa, de laboratório, de professor. Então, quando vocês pensarem em estudar fora, e claro que no Brasil tem excelentes faculdades, né? A gente vai comparar as facilities, né? O que a faculdade tem em termos de laboratório, em termos de pesquisa, em termos de networking. Então, todos esses valores vocês têm que pensar não só em você dentro da sala de aula, mas como você está aí estudando numa faculdade no exterior, seja na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido, você está abrindo portas para o mundo, abrindo portas profissionais, recursos que infelizmente faltam no Brasil para a gente realizar as pesquisas que a gente gostaria em diferentes áreas, sabe? Tanto na parte de artes, como na parte de engenharia, como na parte de finanças, assim, os recursos que essas faculdades no exterior têm ainda são muito acima infelizmente, do que as faculdades brasileiras oferecem, né? Hum. Então, acho que isso seria um ponto interessante quando vocês pensarem em todos os valores, vocês pensarem no custo-benefício de tudo também. A gente Sim, vai disponibilizar esse webinar, então não precisa se preocupar em. Eu sei que são muitos números, eu não. Já me sim. esqueci do número dos Estados Unidos, mas isso vai Se estar o Eddie quiser tudo. passar para a próxima tela, Vai eu vou estar só comentar que aqui tem disponível. o nosso e-mail, o nosso Instagram, onde a gente sempre posta quando tem um webinar novo, quando tem notícias e atualizações. Também o QR Code te leva para nossa para nossa Linktree, que vai ter, entre outras coisas, o nosso YouTube, tá? A gente tem webinar sobre Europa, sobre Reino Unido, sobre Canadá e sobre Estados Unidos lá no nosso YouTube. Então, quem quiser saber mais sobre alguma região específica, é um recurso bem bacana, porque a gente vai mais a fundo, claro, sobre cada região. Aqui é a parte do Q&A, vocês podem ir deixando perguntas se quiserem. Eu ia só ressaltar um tópico que a gente não teve tanto tempo de abordar, mas que eu acho que é relevante, que é a parte de visto de trabalho, né? Como é que funciona para trabalhar em cada região, como eu posso trabalhar como aluno, eu posso trabalhar quando eu me formar. A Wendy falou rapidamente sobre o Canadá, é, então, vou só comentar sobre o Reino Unido, tá? O Reino Unido, você, como aluno, você pode trabalhar 20 horas por semana durante o term, que é quando você está tendo aula, tá? Tem muitos campus que têm trabalhos no campus, tá? Então, você trabalha às vezes no café do campus, na recepção, alguma coisa assim, e eles são trabalhos feitos para alunos, então feitos para acomodar essa limitação do visto. Nas férias, você pode trabalhar full-time, tá? Então, você pode fazer estágio ou trabalhar full-time durante as férias. O Reino Unido tem um sistema muito interessante que chama Work Placement Year, que é opcional, mas você pode fazer, que é basicamente um ano que você tira e ao invés de estudar, você trabalha. É remunerado, tá? As universidades têm um Career Center que vão te ajudar a encontrar estágios ou empregos da área que você gosta, vão te ajudar a construir o seu CV, tudo isso, e você passa um ano que você não paga nada para a universidade, você ganha experiência de trabalho, volta para as aulas e se forma, tá?
já com um currículo bem bacana. Uma vez que você se forma na graduação no Reino Unido, você pode pedir um Graduate Visa, tá? Que é um visto que dura até 2 anos, que você não precisa ter um empregador que vai sponsor o seu visto, né? Que vai ser responsável pelo seu visto de trabalho, que é um outro processo. O Graduate Visa é um visto que você ganha por ter se formado, tanto, na verdade, na graduação quanto no mestrado. Na Inglaterra, o mestrado, às vezes, o Graduate Visa vai até 3 anos. Então, quer dizer que você pode ficar na Inglaterra, e se você não achar um emprego imediatamente, você não é um problema para o seu visto. Às vezes você pode passar um tempinho até achar o seu emprego, você vai ter o visto que te dá direito a morar e trabalhar full-time na Inglaterra. Vou passar para as minhas colegas para falarem um pouquinho das outras regiões. É, Então, eu posso falar um pouco dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, você, em relação a trabalhar, em todos esses lugares, gente, é importante dizer que, porque no Brasil a gente tem uma cultura muito de trabalhar enquanto a gente estuda. Então é muito comum, eu tenho que passar para o período noturno da PUC porque eu vou começar a fazer estágio. Então a pessoa está fazendo estágio e está trabalhando ao mesmo tempo. Nos outros países, acho que em todos os países que a gente falou, além das oportunidades que existem, sim, de pesquisa e de trabalho dentro do campus enquanto você está estudando, que são limitadas as horas que você pode trabalhar no campus, tá? Durante o período que você estuda, porque eles acreditam que você tem que estudar e trabalhar, são duas coisas separadas. Algumas universidades oferecem o que eles chamam de co-op, professional co-op, e aí você tira um semestre onde você vai fazer um estágio, que a faculdade te ajuda a arranjar esse estágio, e durante aquele semestre a sua nota vai ser em cima do seu estágio, tá? Mas o mais comum nos Estados Unidos é você fazer o estágio nas férias do que eles chamam férias de verão, né? A gente chama, aqui é inverno, então é você conseguir o estágio entre maio a junho, julho e agosto. Essa é a época que os alunos vão fazer estágio. Geralmente, no primeiro ano é muito difícil conseguir esse estágio de verão, mas a partir do entre o sophomore e o junior year, e entre o junior year e o senior year, é quase que mandatório, porque é a sua chance de depois ser contratada pelaquela empresa que você fez o estágio, tá? E você tem que aplicar para esses estágios com bastante antecedência. Então, se você já está estudando nos Estados Unidos, tem que ficar muito ligado nisso, porque às vezes em novembro você já está aplicando para um estágio em maio, julho do ano seguinte, se você tiver no seu junior, senior year. Então, isso é bem importante. Depois que você se forma, você tem direito a trabalhar de 2 a 3 anos também, tá? Então, é importante que você esteja sendo sponsored por uma empresa. Então, que você tenha esteja trabalhando numa empresa e essa empresa está pagando seu salário. Com isso, você tem direito a entrar num sorteio que acontece 2 a 3 vezes por ano nos Estados Unidos, e se você for sorteado, você tem direito ao green card. Você tem direito a ficar para sempre, se você for sorteado. Mas você só pode entrar no sorteio se você estiver empregado, estiver sponsored por essa empresa que está te empregando. E se você tiver se você se formar em qualquer área que seja uma área de STEM, que é Science, Technology, Engineering and Mathematics, e também inclui em algumas universidades arquitetura, você pode ficar 3 anos em vez de 2 anos, tá?
Então, é vantagem se você ficar mais tempo, se você tiver direito a 3 anos, porque você tem direito também a mais sorteios. Então, a chance de ganhar o green card aumenta se você estiver fazendo uma área de STEM. Mas então, os critérios nos Estados Unidos para trabalhar. Agora, se você vai arranjar um trabalho de babysitter ou aí vão ser coisas não oficiais, né? Então, a gente está falando aqui só de trabalhos oficiais. Uhum, sim. Um, Na Europa, cada país pode ter coisas diferentes, mas é muito parecida. Pode trabalhar 20 horas por semana durante o semestre, é mais horas ah, nas férias. É, cada país pode ter alguma coisa diferente depois, mas se tiver passaporte europeu, é bem simples mover entre países, tá? Eu sei que a gente não tem, a gente está quase acabando o tempo, mas tem uma pergunta aqui. Tem bolsas de esportes em quais Essa regiões? pergunta sempre aparece. É. Eu vou falar da Europa, não tem. Na Europa não tem esse cultura de esporte, então não vai conseguir uma bolsa para a Europa. Canadá, bem improvável também, não tem muita bolsa de esportes. Não sei A de. Inglaterra tem muito mais bolsas que são apenas por mérito, tá? Então, o que vai mais pesar é o mérito acadêmico. Existem universidades, algumas que têm uma cultura de esportes, esporte colegial um pouco mais forte, que podem se interessar por um candidato que seja muito forte em algum esporte, mas elas são poucas. Acho que os Estados Unidos é de fato onde existe mais essa cultura de bolsa esportiva para alunos, né, Fernanda? Você está muted, precisa abrir o microfone. Desculpa. Nos Estados Unidos tem bolsa de esporte, sim, mas muitas vezes as pessoas acham que tem mais do que realmente tem. Porque a gente tem que pensar nos Estados Unidos que as universidades que têm bolsa de esporte são as universidades que são Division One, porque as universidades nos Estados Unidos, em relação ao esporte, elas estão divididas em três divisões: divisão um, divisão 2 e divisão 3. Não tem nada a ver com o ranking da faculdade, tá, gente? Então não quer dizer que, por exemplo, o Chicago é Division 3 e é uma super faculdade. E a gente tem outras, Arizona State, LSU, são faculdades que não são tão altas no ranking e são divisão um. As faculdades de divisão um são as faculdades que têm dinheiro para alocar a bolsas de esporte. Mas o esporte nessas faculdades também é muito competitivo. É muitas vezes assim, nível olímpico. Então, a gente, claro, tem como quando a gente tem um aluno de esporte, a gente contacta, faz um trabalho de contactar os técnicos, um trabalho de mandar vídeo quando é necessário. E já conseguimos bolsa para divisão 3 também, em alguns casos, tá? Mas o mais comum é o aluno aplicar se realmente ele quer, Você fechou seu microfone, e Fernanda. não é fácil, desculpa, sem querer. E não é fácil conseguir porque o nível atlético é muito alto na divisão um, tá? E então, principalmente também, por exemplo, esportes como o futebol, que a gente pensa aqui, são times, né, de 11 jogadores. Então, o dinheiro que a faculdade vai colocar em um jogador ali é muito limitado, porque são 11 em campos, diferente do basquete ou da natação, que você está investindo em um aluno específico, né? Mas é possível conseguir bolsa de esporte em universidades bem mais para baixo no ranking
que às vezes dão uma bolsa para um aluno de futebol, eu já vi, mas são umas faculdades às vezes que você nunca ouviu falar. é, o nome estão lá assim acima de 200 no ranking americano, e aí a gente tem que pensar se vale a pena isso ou se é melhor ficar no Brasil, ou se você quer só a experiência de ir para fora pelo esporte e por isso vai aceitar uma faculdade que está muito atrás no ranking, né? Mas essas são questões que a gente avalia com cada família em específico, o que que é prioridade para aquela família, né? Se é o acadêmico, se é a experiência de estar lá fora, se é querer ser visto pelo esporte. Então, isso tudo varia bastante nos Estados Unidos, mas não é tão fácil como a gente imagina, conseguir uma bolsa de esporte. Exato. A gente, se vocês quiserem conversar sobre o caso específico de vocês, pode mandar um e-mail para a gente ou chamar a gente no telefone, no LinkedIn, que a gente pode marcar uma conversa para falar com a você, a sua família, o seu caso específico. Por hoje a gente já está na hora, então queria agradecer a Fernanda e a Wendy e a todos vocês que passaram esse final de tarde conosco. Ano que vem a gente volta com mais webinars, então segue o nosso Instagram, que a gente sempre anuncia. E se quiserem voltar no nosso YouTube, podem assistir aos outros webinars anteriores, que também a gente já cobriu uma gama de assuntos bem extensa. Gente, muito obrigada, boa noite. Boa Até a noite. Boa próxima. Até a noite. próxima. Tchau. Feliz ano Tchau, novo tchau. para todos. Feliz Boas ano novo. festas. Uh. Tchau, tchau.